Já não é de hoje em dia que se escutam muitas afirmações acerca do Estado de Israel. As mais comuns são de que o Estado judeu é um Estado nazista, racista, segregador e que massacra os palestinos. Como jovens preocupados com os direitos humanos, achamos muito importante o esclarecimento e uma análise transparente em relação a essas questões tão delicadas e que, na maior parte dos casos, são usadas duvidosamente. Para analisarmos de modo real toda a situação, é fundamental a noção do que realmente constituía o Estado nazista. Era uma ditadura anticomunista, antissocialista, antiliberal, antissemita, racista, homofóbica, expansionista, antiziganista, em que somente um partido tinha todo o poder. Se analisarmos a sociedade israelense em suas práticas internas e externas atualmente, veremos que nenhuma característica do Estado nazista se encaixa com o Estado judeu. Por exemplo, há juízes árabes dentro da Suprema Corte de Israel. Há judeus nas cárceres israelenses presos por racismo contra árabes. Não há diferenciação de cidadania para nenhum grupo étnico e todas as minorias têm todos os direitos garantidos por lei. Como o Estado judeu pode ser um Estado nazista, visto que o nazismo é um regime estritamente antijudaico? Os nazistas tinham duas frentes de batalha: a guerra contra os aliados e a luta para o fim da etnia judaica. Israel tem apenas uma frente, não a luta pelo fim de um povo, mas sim pelo fim do terrorismo extremista ameaçador a todos. Faz toda a diferença. Nesse sentido, podemos encontrar diversas falácias usadas para sustentar a ideia de Israel como Estado nazi. Gaza é um campo de extermínio, ou que Gaza é um gueto, são algumas delas. Como falado, Israel não tem nenhum interesse em nada contra o povo palestino. Dentro de Israel, árabes e judeus vivem com os mesmos direitos e são tratados iguais pelo governo. Em Gaza, não há câmaras de gás, crematórios ou paredes de fuzilamento. Muito pelo contrário, apesar de estar longe do ideal, em Gaza pode-se encontrar shopping center, hotéis de luxo e, segundo o relatório do Desenvolvimento Humano de 2009, uma das maiores expectativas de vida dentre os países árabes, 73,3 anos, maior até que a do Brasil. Para ficar mais claro, podemos lembrar o que o juiz Goldstone, chefe de uma missão da ONU de fiscalização do conflito entre o Hamas e Israel em 2008, constatou sobre seu relatório. Na época que publicado, ele condenava Israel por crimes de guerra e ação desproporcional. Em 2011, ele disse: "Se eu soubesse na época o que eu sei hoje, o documento seria outro." Israel investigou mais de 400 acusações de má conduta durante a operação, enquanto o Hamas, grupo terrorista controlador, não realizou nenhuma investigação. Falando em Hamas, que tal analisarmos sua plataforma ideológica? Segundo ela, o dia do juízo não chegará até que os muçulmanos combatam e matem a todos os judeus, e aqueles que se esconderem atrás de árvores e pedras serão delatados e serão mortos. Será que esse texto lembra algum outro? Se não fosse de hoje em dia, diríamos que vem do Protocolo dos Sábios de Sião, texto o qual serviu de base para assassinar 6 milhões de seres humanos. É fundamental ter em mente que banalizar o Holocausto como uma finalidade de demonizar um Estado soberano é um crime não só aos judeus, mas sim contra toda a humanidade. Como cidadãos do mundo, a tentativa não de criar um Estado soberano e merecido para o povo palestino, mas de demonizar e almejar o fim de um país já consolidado, representa um retrocesso em pé no século XXI. Hazita Noah, sempre ao seu lado.